Olá, boa tarde a todos vocês. Aqui nós estamos iniciando o Café Cristão Podcast e eu sou o pastor Fred Nicásio, casado com a pastora Ariana Nicásio, pai do João Gabriel. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com alguns amigos que estamos iniciando esse grande projeto. E eu quero desde já, ativar a sua fé. Eu deixo para você que vai estar nos seguindo, você que vai estar acompanhando os episódios que estão sendo gravados. E hoje são o primeiro episódio que nós estamos gravando e não poderia ser com um grande amigo que, desde o início do nosso ministério, está com a gente nessa caminhada. E eu, pastor Fred, tenho a gratidão, tenho a honra de estar recebendo hoje aqui. Não poderia ser nada mais, nada menos do que ele, o pastor Lucas Gabriel, meu amigo vindo diretamente do estado do Rio de Janeiro, e hoje está aqui em Maceió, fazendo uma maratona e uma grande passeada aqui no Nordeste. E nós só temos a gratidão de estar recebendo você aqui, pastor Lucas, no podcast Café Cristão. Glória a Deus, gente. Olha, é muito bom estar aqui com vocês. Pastor Fred, muito obrigado. É o primeiro, né? A primeira, e eu estou tendo essa honra de estar aqui com vocês, aqui, nessa primeira entrevista. Eu já quero pedir para você que está acompanhando esse podcast, se inscreve no canal aqui. Pastor, eu queria que antes de eu estar saudando o povo, eu queria que o senhor fizesse uma oração para abençoar esse povo que vai chegar aqui agora, e a gente já vai estar conversando, está falando algo da parte de Deus. Já chama a tua tia, teu tio, chama teu filho, já bota no telão da televisão aí, no telefone, no iPad, aonde você puder parar para você assistir, porque vai ser muito forte esse assunto aqui hoje, vai ser um assunto espiritual. Mas olha pelo povo aí. Não poderia começar de uma forma a não ser abençoando. É verdade. Eu não sei que hora que vai chegar essa oração, mas aonde ela chegar, ela tem um efeito. E ela tem um efeito no mundo espiritual, por quê? Porque tudo no mundo espiritual entra por uma porta. Eu quero já agradecer você que vai me dar a oportunidade de entrar no seu lar, na sua empresa, no seu trabalho, e que você possa receber esta oração. Pai, aqui nós iniciamos, Pai, não apenas uma coisa, porque o Senhor não une coisa, o Senhor une propósito, mas aqui nós unimos o propósito. Eu estou comprando a guerra dessa pessoa, eu estou comprando a luta, eu estou comprando a dor, eu estou comprando a tristeza, eu estou comprando, Pai, a mágoa, porque eu sei que eu vou fazer parte da conquista e da vitória dos teus filhos. Pai, honra, guarda, livra, protege, deita. E prepara eles, Pai, para viver um tempo novo. Prepara eles para viver um tempo extraordinário. E, Pai, eu quero desde já te pedir que o Senhor abençoe esse homem, essa mulher, que o Senhor honra essa empresa, que o Senhor guarda, que o Senhor livra, que o Senhor protege e que o Senhor faz crescer de uma forma extraordinária. E, Pai, eu profetizo que aquilo que era para dar errado já deu certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E também, antes de fazer a primeira pergunta, eu queria deixar aqui para você. Eu estou iniciando para você ler a Bíblia em e-book em 365 dias. E vai ser lançado. E aqui embaixo, no episódio, vai estar o link. Você vai estar tanto pegando e salvando e entrando em contato para você saber. Não tem dificuldade, talvez você tenha curiosidade para aprender sobre as Escrituras Sagradas. Eu vou deixar aqui um e-book aqui. Esse e-book vai ser um preço acessível para você e toda renda que for atribuída a esse e-book, você vai estar apadrinhando uma família para o projeto Ninguém Cresce Só. E junto nesse e-book que vai ser liberado de 365 dias, também vai estar o meu livro, tá? Um Pai Presente, aquilo que era para dar errado, vai dar certo. E todos os nossos materiais que vai estar sendo divulgado nos episódios, ele tem uma contribuição com o projeto Ninguém Cresce Só. Então, se você quer conhecer mais um pouquinho do projeto Ninguém Cresce Só, acompanhe as nossas redes sociais, ativa o sininho, curte, comenta, fala de qual estado você está falando, qual nação, aonde tem chegado esse episódio do podcast Café Cristão, e vem fazer parte dessa mesa, porque Deus tem um novo tempo dessa mesa. E eu quero, desde já, agradecer aqui Sêmio, que está presente, quero desde já agradecer Felipe, que está ali na mixagem,
Também agradecer Jardel, que é um grande parceiro que Deus colocou na nossa vida. Nós estamos com esse projeto novo. Tá com a equipe boa aqui, né? Não, tá. Você juntou a equipe do Barcelona aqui, né? E eu só tenho a gratidão. E eu quero lançar a primeira pergunta. Pastor Lucas, houve alguma situação em que Deus mandou você fazer algo que parecia impossível aos olhos humanos? Cara, teve muitos momentos da minha vida que Deus mandou renunciar a muita coisa, mas um momento específico para mim foi no ano de 2018. 2018, eu passei por um vale terrível. Eu tive que renunciar à minha vontade, àquilo que eu queria fazer, para ver Deus trabalhar. Porque diante da injustiça, diante das calúnias, diante de tudo que a gente passa, a gente tende a querer agir com as próprias mãos, a querer tomar uma decisão pela força do nosso braço. E naquele momento eu tinha toda a razão para cometer uma atitude, para tomar uma decisão e ouvir a voz de Deus dizendo, não faça nada. Eu ouvi a voz de Deus dizendo, não tome essa decisão. Então, acredito que, para mim, hoje, eu entendo que foi uma das decisões mais difíceis, que é lutar contra a sua própria vontade. Sabe? Eu acho que é um dos maiores desafios hoje para a gente, pastor Fred, é lutar contra a própria vontade e não tomar a decisão que quer tomar segundo o Espírito Santo de Deus. Pastor Lucas, qual foi a maior perseguição que você enfrentou por causa do Evangelho? Que você olhou assim uma situação e que você sentiu como se fosse coagido ou entre quatro paredes e que você não tinha uma forma de lidar com aquela situação. O que você olhou, você pensou algum momento assim de falar assim, eu não vou conseguir porque alguém está fazendo isso? Você acha que hoje a maior dificuldade, você como pregador itinerante, já foi pastor de igreja, mas a sua maior dificuldade hoje, qual é que você acha que você hoje encontra? Qual a resistência que você acha que você encontra? Pastor Fred, como profético tem tido esse crescimento, né? Sempre existiu a linha profética. Sempre existiu profeta, sempre existiu. Mas por causa do digital, da internet, tomou uma proporção muito grande. E a gente está percebendo que a cada dia que passa, existe uma perseguição na parte profética. Tanto por causa de tudo que alguns profetas têm feito, né? E eles acabam colocando tudo dentro do mesmo saco, como se todos fossem igual, como se todos fizessem a mesma coisa. O Senhor é profeta, o Senhor sabe. A cada dia que a gente passa, a cada lugar que a gente vai, você já chega com um ponto a menos, né, por conta do que os outros profetas estão deixando aí. Né? E a igreja também está permitindo. Eu não sei se o senhor está tendo essa percepção, mas a cada dia que passa, a gente está tendo essa dificuldade de ministrar o profético para as pessoas por conta dos escândalos que têm vindo todos os dias. Então você acredita que por alguns que são mau caráteres, né, e que usou de uma forma para agredir a fé de alguns, então você se acha que isso hoje, quem faz o bem está se pagando como se fosse o mal por aqueles que fez o mal. E eu costumo dizer, pastor Lucas, que o de verdade permanece. Quem é falso vai ser revelado. Mas você acredita que Deus ainda levanta profeta para as nações? E qual é o papel deles hoje? Pastor Fred, o que define o falso do verdadeiro? O que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma réplica que parece idêntica à original. A gente olha para você compra um tênis hoje que é idêntico ao original. O que diferencia? O que diferencia a réplica daquilo que é original é a autenticidade daquele produto, né? O tempo de duração. Então, todo profeta de Deus, ele tem durabilidade. Uau. O ministério dele tem durabilidade. A geração passada, que é a geração da minha mãe, a geração dos meus avós, os profetas estão bem até hoje.
E só essa geração, a nossa geração, Está adoecido. eles não têm constância no profético, eles não conseguem se manter de pé. Então, acredito que exista essa falta de entendimento, de saber o que é autêntico e não é. As pessoas estão ouvindo qualquer coisa, as pessoas estão aceitando qualquer coisa. Uau. As pessoas estão acreditando em qualquer coisa. Então, o que mantém de pé hoje o ministério profético é a autenticidade dele. Repete isso de novo, porque isso é muito forte. O que mantém o ministério profético é a autenticidade dele. Eu costumo dizer que o que me faz ser profeta não é a revelação, não é a profecia, mas é o fruto do que acontece dentro da revelação e dentro da profecia. E eu posso dizer isso, pastor Lucas, porque o senhor tem 4 anos que tem essa convivência aqui no nosso ministério, que sabe que nós tem vivido. E a minha gratidão pelo seu ministério é entender que cada dia que tem passado, Deus ele tem mantido o senhor como profeta. E todas as vezes que o senhor veio aqui no nosso ministério, o senhor tem sido boca de Deus. E é por isso que hoje eu acredito que essa geração está adoecida, porque eles querem ajudar Deus a falar. Eu sou um tipo de profeta que eu nunca fui levado pelo valor que a pessoa tem na conta, pelo carro que a pessoa tem, pela a casa que a pessoa mora. Porque qual é a maior dificuldade dos profetas hoje? Os profetas hoje, ele vê um empresário, ele já enxerga cifra. Ele não enxerga o que aquele empresário está passando. E a minha maior dificuldade hoje, como pastor na igreja, não é receber o empresário. A minha maior dificuldade aqui é o empresário entender que ele está na minha igreja não é por causa do que ele pode me proporcionar, porque não existe nada que ele queira me proporcionar que Deus não pode proporcionar. O senhor está aqui, o senhor deixou sua família e o senhor está aqui porque o senhor tem uma chamada de Deus na vida do senhor. Qual foi a oração mais difícil que você já fez e como se Deus não respondeu? A oração mais difícil Isso. que eu já fiz foi quando eu disse para Deus que eu não queria mais ministrar, sabe? Uau! A gente sacrifica muito a nossa família pela itinerância, Verdade. pelas almas. E eu fiz essa oração. Algumas pessoas não entendem isso, sabe? Mas quem tem a chama de Deus não tem mais escolha. Quando Deus coloca a chama no teu coração, você perde todo o direito de escolha na sua vida. E eu fiz uma oração a Deus dizendo: Senhor, eu não quero mais. Tinha encerrado as minhas agendas, disse para Deus que não queria mais, queria uma resposta dele, ele disse não. E a maior dificuldade das pessoas hoje é ouvir o não de Deus. Repete isso porque isso é muito forte. A maior dificuldade das pessoas hoje é ouvir o não de Deus. Você entende que o não de Deus, ele dói? Dói muito. Mas ele te dá destino. O não de Deus dói, mas ele te dá destino e te dá propósito. Porque todas as vezes na Bíblia, quando Deus diz não para alguém, é porque ele está preparando algo que a pessoa não está esperando. Você concorda comigo ou não? Olho para o reflexo da minha família e eu via o que a igreja deixou para minha mãe, o que causou na vida da minha mãe, sabendo que a gente não quer que isso se repita na nossa vida. Então eu disse: Senhor, eu não quero que os meus filhos vivam o que eu estou vivendo. Eu queria abrir mão disso, eu queria estar perto. E Deus falou: não, você não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Então, a maturidade de um profeta é ouvir os nãos que Deus dá para a gente. E a gente ouve mais não do que sim, né? Verdade. Existe alguma mensagem que você pregou que primeiro precisou viver na prática antes de ensiná-la? Que pergunta forte, cara. Cara, diferente de um mensageiro do Sedex, de um carteiro, o mensageiro de Deus, ele precisa viver aquilo que ele prega. Uau. A mensagem primeiro faz efeito no mensageiro para depois
Repete de novo isso aqui foi muito forte. Gostei dessa. Diferente de um carteiro, de um entregador do Sedex, que entrega um recado que não é dele, o mensageiro de Deus, primeiro a mensagem faz efeito nele para depois fazer efeito no povo. Que isso. Então eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Então todas as mensagens que eu prego, quando você vê alguém pregando, sabe aquele dia que você disse, vou parar, vou desistir? É o dia que Deus mais te usa. Não é? É verdade. Pessoal, vocês estão entendendo agora porque vocês têm que ativar esse sininho, comentar de qual estado você está falando, de qual cidade, aonde está chegando esse episódio. Pessoal, eu tenho certeza que aqui nasce algo dentro do coração de Deus. Você sabe por que eu falo com tanta eficácia e eu falo com tanto entusiasmo? Porque eu sei que você vai ser honrado e abençoado através desses episódios. Pastor Lucas, já que você falou do mensageiro, eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui um pouco. Você é casado Isso. com a ex-esposa do jogador de futebol da Chapecó. E como foi pro viúva, né? A viúva, né? Tem que falar a viúva. Como foi pro senhor esse impacto e como foi aceito? Porque a Chapecó estava fazendo um dos maiores campeonatos e tem um atacante que foi artilheiro da Conmebol e logo vem esse surto no Brasil que para o mundo inteiro, que foi a queda do avião da Chapecó. Mas quando você, que passou essa turbulência, como aconteceu de você conhecer a sua esposa hoje, que você é casado com ela? Cara, o meu casamento foi fruto de uma revelação. Então, você crê... Não tem como falar que você crê que você é profeta. Então, você acredita, então, que ainda hoje existe ainda profeta de verdade, que Deus usa e que Deus fala. Esses dias falaram para mim que Deus não se mete no casamento de ninguém. Mas eu acredito que, para algumas pessoas específicas, Deus fala assim sobre o casamento dela. Deus escolhe alguém específico. Eu estava num culto, estava passando um vale terrível, 2019. Logo veio a pandemia seguinte, estava menos 17 quilos, com depressão. Tinha acabado de me separar. Né? Tinha acabado de tomar uma pancada ministerial na minha vida. E eu estava destruído. E minha mãe pastoreava uma igreja, e eu estava lá mexendo no som, ajudando ela. De repente, chega uma irmã. Essa irmã ela veio de Conceição de Macabu. Dá quase uma hora ali, uns 40 minutos da minha cidade. Ela estava trabalhando, essa irmã, nunca vi na minha vida. Ela disse que Deus falou com ela no trabalho, anota o endereço, vai lá, porque eu quero falar com o meu servo, Lucas Gabriel. Ela anotou no papel o endereço do lugar que ela ia e o nome da pessoa que ela iria falar. Ela saiu de lá, pegou o ônibus, saiu do trabalho e foi até lá. Eu nunca vi essa mulher na minha vida. E quando chegou lá, ela perguntou na igreja, ela chegou no final do culto. Ela disse, quem é Lucas Gabriel aqui? Aí, a pessoa falou, aquele jovem lá. Fala que eu quero falar com ele. Aí, quando acabou o culto, ela chegou e já pegou na minha mão e começou a detalhar tudo. E ela disse para mim assim, eu sacrifiquei o teu Isaac. Foi eu que tomei o teu Isaac para ter você de volta para mim. Mas eu vou colocar uma pessoa assim, 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 assim. Ela descreveu como seria Girlene. Uau! E disse para mim assim, quando você der a mão a essa pessoa, você vai lembrar dela. Aí toda pessoa que tinha, pastor Fred, que parecia com Girlene, eu dava a mão para ver se eu ia sentir alguma coisa e não sentia nada. Como é que é? Você não sentia nada? Não sentia nada. Eu falei, aquela profecia lá de mentira, mentirosa. Aí passou um tempo, eu esqueci. A gente estava num culto, né? Eu vi ela em cima do altar. O pastor Leonardo estava pregando no dia, eu vi ela em cima do altar. De repente, pastor, a gente foi para a churrascaria. Quando acabou
os comes e bebe lá na churrascaria, eu fui cumprimentar todo mundo, costume de cumprimentar todo mundo, e fui dando a mão um por um. Ó, gente, estou indo lá, Deus abençoe. Quando eu dei a mão a ela, eu voltei na profecia da mulher. Porque a mulher disse assim, ó, quando você encontrar ela, você vai voltar nessa profecia. Ela foi bem específica comigo. Quando você der a mão a essa mulher, você vai voltar nessa profecia. E quando eu dei a mão a Girlene para cumprimentar ela, eu voltei na profecia. Girlene fala que eu fiquei parado uns 5 minutos assim, olhando para a parede, assim, ó, soltei a mão dela e eu fui embora. Então Deus marcou um cenário, um ambiente para você encontrar com ela. E logo depois do nosso encontro, o mesmo Deus que falou comigo usou um pastor da igreja de Madureira, uma igrejinha pequenininha, que tem lá na cidade, onde a gente mora. E esse pastor disse assim para ela, eu estou vendo você, Deus vai colocar uma pessoa na tua vida que viaja muito. Eu estou vendo muitas malas na tua frente. Aí ela pensou, meu Deus, outro jogador de futebol? Ah, não, Jesus. Meu Deus. Pastor Lucas, agora uma coisa. E como foi aceito assim? Eu sei que o senhor vem de um cenário totalmente diferente, porque todos nós que, quando Deus levanta, o Bruno Rangel foi um cara que parou o Brasil na época. Para você ser aceito, porque ela tinha um patamar de vida, posso falar, alto, né? Não que o do senhor não seja, porque eu sei que você vive, mas eu vi que você fez até uma carta aberta que fala. Eu vi que vocês gravaram essa carta aberta, que parece que tinha algumas pessoas que fala que parece que você tinha casado por interesse. Então, pelo que você está falando aqui, então foi o próprio Deus que marcou esse cenário e marcou... porque Deus falou comigo e também falou com ela. Uau. Para mim, Deus falou, vou colocar uma pessoa assim, assim, assim. Descreveu ela. E para ela, Deus usou um pastor falando, eu via malas. Deus vai colocar uma pessoa na tua vida, você vai viajar muito. E ela pensava que ia ser outro jogador de futebol. Outro jogador de futebol. E Deus colocou um pastor que viaja também bastante. Aí, só que daí vem os empecilhos, os problemas. Logo em seguida vem os problemas. Por quê? A gente enfrentou algumas barreiras. A primeira, eu tinha uma crença religiosa muito grande. Uau! Em mim. Na minha cabeça não existia outro casamento. Então eu falei assim, para mim quebrar aquilo na minha vida. Né? E pastor Lucas, já que você entrou nessa parte, eu sei que é um pouco polêmico, eu acho que eu tenho liberdade para fazer essa pergunta, porque eu te conheci num dos piores cenários da sua vida, que foi na época que você estava com depressão. E para o senhor, hoje, para ter quebrado essa crença limitante, porque só sabe o que é graça quem um dia dependeu dela. Só sabe o que é misericórdia quem um dia dependeu dela. Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para levantar uma polêmica, né? Hoje eu sou líder de uma igreja e cada um tem um pensamento. Tem uns que defendem, tem outros que criticam, tem outros que apontam, mas a dor só sabe quem um dia está vivendo. E o senhor foi uma pessoa que... O seu primeiro casamento parece que foi alguém que tinha muita proximidade do senhor, que o senhor deu acesso na sua vida, que cometeu um ato pelas suas costas. No momento, você pensou o quê? Qual foi assim, a sua reação quando você ficou sabendo que o seu próprio amigo traiu você e ainda pegou sua ex-esposa? Qual foi assim, o sentimento que você criou na hora? Passou na sua cabeça por algum momento que você era pastor? Passou algum momento na hora os planos de Deus, os projetos de Deus? Ele também era pastor? Ele também era pastor. Essa foi uma das dificuldades, porque a gente espera o ataque do adversário, né? Certo. E não de quem está perto da gente. A gente espera o ataque do inimigo, do invejoso, do caluniador. A gente não espera o ataque de quem está perto. Então, eu não estava preparado para aquilo. Então, foi uma... Deus me quebrou ali, né? Foi o próprio Deus. Sabe? Porque hoje o senhor está com quantos anos? 33. 33. Eu acho que tudo que o senhor tem vivido no seu ministério, e eu sou um grande admirador do seu ministério, você sabe disso, eu respeito o que o senhor carrega,
porque é a unção que você carrega, é a unção que você respeita. Eu lembro que eu te conheci num momento que... E engraçado que todas as vezes Deus me colocou na sua vida num momento de mais obscuro, assim, do seu ministério, da trajetória sua. E eu te conheci na época que você estava com depressão. E eu me lembro que na madrugada, nós ficou até tarde, e eu falei com você assim, Pastor Lucas, não existe nada que Deus não consegue restaurar. Eu não passei, eu não senti a mesma dor, mas no momento quando Deus colocou você para casar com uma viúva e você vindo de um relacionamento que foi um pouco difícil, qual foi a situação para você ter de volta o autoestima, ter essa confiabilidade? Porque eu sei que hoje, nem todas as viagens você leva a sua esposa, ela fica em casa. E geralmente, da mesma forma como você está acessível de cair, a tua esposa também que ficou em casa, por mais que você passou por esse momento, como você lidar, qual a maturidade que você tem para falar para alguém que talvez tenha um ministério e que não sabe lidar com a situação? Porque hoje nós estamos vivendo num período e numa época que está tendo está muito complicado em questão de quê? Está tendo muita agressividade dentro de casa, dentro de lá, desconfiança, de celular. Porque eu tenho um colega que ele fala isso, que o celular aproxima quem está longe e quem está perto fica distante. Então, assim, o senhor hoje, como uma referência que é no Brasil e fora do Brasil, porque o senhor já pregou também fora do Brasil, o que o senhor pode falar para essa pessoa agora? Qual é o conselho que o senhor pode dar? Porque você só pode falar aquilo, e você só prega aquilo que você passou. Mas qual é o conselho que você pode dar para essa pessoa agora que vai ser direcionada através dessa fala que o senhor vai falar? Porque o senhor está falando de uma situação que hoje nem todo mundo tem a maturidade que tem para o senhor se abrir como o senhor está sendo abrido aqui. Eu acredito que o senhor já foi curado, porque o senhor já está falando, e é uma forma que o senhor está falando, então eu tenho certeza que o senhor tem estabilidade, tem peso a sua fala. Pastor Fred, Deus só me permite passar, e ouça isso aqui, Deus só me permite passar por uma dor que vai ser um instrumento de cura para outras pessoas. Uau! Repete de novo isso. Deus só me permite passar por uma dor que vai ser instrumento de cura para outras pessoas. Eu entendi isso todo momento da minha vida que eu passei. Mas eu sei que no começo não foi fácil, né? Não foi fácil. Mas isso aí, então, o senhor acredita que isso aí foi uma forma que Deus fez para te dar uma maturidade, para você entender que era um processo, que no futuro você ia curar outras pessoas através daquilo que você foi ferido. E só o Espírito Santo de Deus cura. Não procure outro subterfúgio. Uau! Não procure outra coisa, só o Espírito Santo cura. Só Deus pode curar a tua alma. E ele foi meu remédio ali todos os dias. Eu lembro que em 2020 eu ficava, Sêmio, de 4 da manhã, eu lembro que tinha, na pandemia, Pablo Marçal estava fazendo Clube 459. Era 4h59, uma live que ele fazia no YouTube. Eu acabava a live dele e ia para a praia. Eu morava de frente para a praia ali, na minha cidade. Eu ficava até 4 da tarde na praia, sem comer e sem beber. Todos os dias, chorando. E eu falava, Senhor, não sei para quê, mas se é para me ensinar, para me dar maturidade, me dá. Então, toda dor ela tem um propósito, sabe? Hoje eu entendo, eu cuido de muita gente, eu dou mentoria para muitas pessoas que vivem exatamente o mesmo processo. O mesmo processo. Porque é engraçado. Eu passei fome, comi comida de lixo. E você lixo. me pegou nessa época. Você me pegou na época que eu só chorava, né? Você lembra, né? Verdade. Só vivia chorando. Só chorando. E eu falava, isso vai passar. E você virava para mim e falava, vai passar como? Você está falando porque não aconteceu com o senhor. Mas eu costumo dizer isso também, pastor Lucas, porque eu comi comida de lixo. Eu morei numa cidade muito pequena
E ó, pra você ver como é que isso é muito interessante. E eu vou falar para você que vai receber esse vídeo. Existe um momento que Deus vai permitir você passar para você lidar e para você ser cura para outras pessoas. Eu acredito nessa fala que o senhor fala mesmo. Porque hoje o projeto Ninguém Cresce ele só está acontecendo por causa de algo que aconteceu comigo lá na minha infância. E é por isso que eu falo, se eu ficasse vitimizando, eu nunca ia conseguir ajudar outras pessoas. Porque aonde mais Deus me feriu é onde hoje eu mais ajudo pessoas. Eu levo cesta básica, nós temos esse projeto aqui em Maceió, que é de levar para morador de situação de rua. Então, por que eu estou falando isso com você? E é por isso que eu quero alertar você. É por isso que eu quero que você comenta nos comentários. Eu quero que você deixe qual estado você está, qual nação que você está, onde está chegando esse vídeo. Deixe seu comentário aqui. Se você está gostando desse conteúdo. E ativa o sininho. E não esquece. Eu vou tornar a falar. Eu estou lançando um e-book de 365 dias que vai ser uma forma de você ler a Bíblia e você aprofundar nas escrituras sagradas. Então entenda que cada recurso que você compra o e-book, você não está levando um e-book, você está levando uma cesta básica para casa. Então, eu quero deixar bem claro. Pastor Lucas, qual foi o momento em que você teve a certeza absolutamente do seu chamado ministerial? Que você falou assim, que você poderia ter sido um jogador de futebol, você poderia ter sido um empresário, você poderia ter sido qualquer coisa. Mas qual foi, assim, que você teve a ciência e a certeza e falou assim, não, isso aqui eu fui chamado para isso, porque o chamado ministerial, ele não é para qualquer um. Eu tinha uma empresa, eu tinha uma barbearia, e em 2019, na pandemia, no bico da pandemia, a minha esposa fala que a pandemia veio por causa minha, porque eu não ouvi a voz de Deus. Eu estava vivendo a turbulência. Em 2019, Deus levantou vários profetas para dizer para mim que quem ia ser meu patrão era ele. E ali ele estava tomando a minha empresa. Então, para mim, eu tive até dificuldade de receber uma oferta. Então, eu acredito que o senhor não caiu de paraquedas. Então, assim, qual foi, assim, você falou assim... Deus me chamou para isso aqui, eu tenho a certeza que é isso aqui, e que te impactou, que deixou você impactado? Cara, a certeza da chamada de alguém é que nada que ele faz fora da chamada dele dá certo. Por mais que ele tenha habilidade. Uau, repete de novo. novo. Cara, eu fiz de tudo. Repete de novo isso aí, que isso aqui nada é muito forte. do que a pessoa faz fora da chamada, ainda que ela tenha habilidade, dá certo. Se você pegar minha carteira, eu trabalhei de tudo, amigo. Uau. Tá tudo lá, assinado. Só que nada dava certo. Por Então, mais que eu fosse bom numa profissão. Então hoje você está vivendo o propósito. Hoje eu vivo em prol, mesmo pela obra de Deus mesmo. Algumas pessoas são chamadas para isso, outras não. Então você precisa entender qual é o seu chamado primeiro. Antes de você querer entrar numa geografia que você não foi chamada. Então... eu entendi isso. Cara, pastor Fred, hoje o senhor vive interinamente para a obra, né? Sim, também. Não tem nada hoje. Eu não sei se também foi assim contigo. O senhor já foi barbeiro, parece? Tinha barbearia. Já foi mais o quê? Ixi, eu já trabalhei tudo que você pensar. E não dá certo. E não prosperava. E como é que pode, cara? Vivendo... Eu lembro como se fosse hoje, essa pessoa vai até ver a Bárbara Dantes. Eu lembro que em 2019, 19, eu estava na minha barbearia, ela chegou numa bis vermelha, parou na porta da barbearia, desceu, falando em línguas estranhas, olhou dentro do meu olho e falou assim, a partir de hoje, Deus te separa para uma grande obra, e Deus tem pressa, Deus vai soprar o teu nome. Pastor Lucas, é como o senhor está falando, e é muito engraçado isso que você está falando. O que você já pensou, o que você pensou, eu já trabalhei também. O que você já pensou, eu já trabalhei. Bati massa, carreguei piso, trabalhei em coisa de caminhão para descarregar fruta de hortifruti, de chapeiro, ajudante de pedreiro, meia colher. E, meu irmão, trabalhei de tudo. Fiz curso de vendedor externo, vendedor interno. E trabalhei na Rinodê. Você trabalhou na Rinodê também? Não, e você falou da Rinodê, agora eu vou falar algo com você. A Rinodê foi a época que eu mais ganhei dinheiro, foi na Rinodê. Eu também.
Eu tinha um colega... Tinha uma promessa que você ia pastor ficar Leonardo, rico, né? é isso. Não, mas eu ganhei muito dinheiro na Rinodê. Engraçado que eu ganhei muito dinheiro mesmo. E na época, eu tava tão viciado que eu tava respirando a Rinodê. Eu fui o cara que, quando lançou o energético da Rinodê, eu vendi mais de 100 fardos de energético para uma boate na época. E na época que, quando eu tava no auge, eu tinha um colega, o pastor Leonardo Semedo, que ele falava que eu servi o Deus do Sol, porque o negócio lá era assim, né? Tinha a mãozinha. E eu lembro que eu chegava para minha esposa e falava assim, você quer comer o que hoje? Qual restaurante você quer ir? Porque em 2 dias eu vendi 98 perfumes. Por quê? Porque eu tinha uma estratégia muito top sobre venda. Então, assim, eu conseguia... Mas olha que interessante, pastor Fred. Primeiro ponto, todo chamado de Deus, todo chamado por Deus, nada do que ele faz, esse é o primeiro ponto, tá? Nada do que ele faz fora da chamada dá certo. Segundo, ele pode ganhar muito dinheiro, mas se não tiver ligado ao chamado dele, não satisfaz a alma dele. É como se você tivesse um vazio na tua alma. Você ganha rios de dinheiro. Mas não se sente preenchido. Eu sentia dessa forma. Do que você ir para uma missão, um trabalho missionário, ir para uma África, ir para a Nigéria, ir para uma cidade interior, fazer uma obra de Deus. Você está ali sem nenhum real no bolso, mas com o teu coração cheio de estar cumprindo a missão. Então, o segredo do chamado é entender que você nasceu para cumprir uma missão. E a pergunta é, qual é a missão que Deus te chamou? Uau! Porque nem todo mundo é profeta. Tem gente querendo ser profeta e não é. Tem gente que copiou o DNA de um profeta. Aí fala a língua estranha do profeta, fala do mesmo jeito do profeta, entrega a mesma profecia do profeta, mas não é profeta de Deus. Não é profeta. Então você acredita que nessa geração tem levantado cópia? Copiadores de profeta. Tem um monte de cópia de profeta. Esses dias eu brinquei com um amigo, falei, cara, estão imitando a sua língua estranha. Eu chego em São Paulo, os caras não têm mais criatividade, eles não buscam a personalidade em Deus. Porque Deus, pastor Fred, Deus, ele te dá uma personalidade. Uau! Algo que é seu. Foi Elias. Aí vem Eliseu. Não, quero a porção dobrada que está sobre ti. Respeito muito a tua unção. Mas eu não quero ser igual a você. Que isso? Eu quero ser mais do que você. Eu quero algo dobrado, eu quero algo diferenciado. Então, eu acredito que falta essa autenticidade. Então, está aí a certeza, voltando aqui a pergunta que o senhor me fez, porque aqui tem 2 TDAH conversando, né? Essa foi forte. Mas vamos lá. Voltando à pergunta que o senhor me fez, a resposta é essa. A certeza da minha chamada... Cara, eu recebi uma profecia com 9 anos de idade, né? Do pastor Gilmar Santos. Quando eu tinha 9 anos de idade. Agora é referência do Brasil. E logo depois, quando eu voltei para Jesus, que eu tinha me afastado da igreja na minha adolescência, que eu voltei para Jesus, eu já me envolvi na obra de Deus. Então, eu tinha certeza absoluta, todas as vezes que eu me envolvia na obra, eu me sentia completo, sabe? Esses dias me viram, Sêmio, pregando na igreja, e disseram para mim assim, cara, os teus olhos brilham quando você está no altar. Que isso? Eu falei, cara, aqui é o lugar que eu amo estar, é aqui, cara. Você se sente preenchido, né? Então, a maior certeza da chamada é essa. Quando os teus olhos brilham para aquilo. Pastor Lucas, muitas pessoas têm medo do sobrenatural. E como diferenciar o agir de Deus do emocional humano? Já teve alguma situação de você estar pregando ou estar em algum ambiente e alguém querer, tipo assim, usar de uma forma como se fosse algo sobrenatural? Já aconteceu? Você já passou por essa experiência? Repete de novo a pergunta. Muitas pessoas têm medo do sobrenatural. E como diferenciar o agir de Deus do emocional humano? Hoje a gente está vendo essa geração dopaminérgica, né? Eles confundem a dopamina com a presença de Deus. Eu acredito, sim, que a presença de Deus, o mover de Deus,
mexe sim Com o emocional, né? com o nosso emocional, mas a principal área que Deus toca na gente é pelo Espírito, sabe? Deus é Espírito, então Ele move em Espírito. E eis que vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Então, acredito que a adoração ela começa no Espírito. Eu não sei se você lembra, mas eu não entendia muito quando a minha mãe falava assim para mim, fica em espírito aí, de oração. Aí eu, como assim espírito de oração? O que é espírito de oração, gente? Porque tem a oração, né? Sim. Tem que ser a oração que você faz, normal. Mas o que é ficar em espírito de oração? Eu não entendia. Isso é coisa de crente antigo, né? Fica em espírito de oração aí. Mas na realidade ela estava falando como se fosse um sentinela. Fica intercedendo por mim. Porque na verdade o segredo é você conectar o teu espírito ao Espírito Santo de Deus. Uau. Então, essa loucura que a gente está vendo hoje é mais dopamina, as pessoas vão para o culto, ou ouvem uma palavra coach, ou ouvem uma palavra de ânimo, de autoajuda, mas saem desconectados com Deus. Sai no ambiente, ele está dopaminado, aí quando sai do ambiente, vai para o fracasso. É mais dopamina do que a presença de Deus. Uau. Porque a presença de Deus, aprende isso daqui, que isso aqui é para... Isso aqui vai virar... Tá virando até uma reunião. A presença de Deus, cada vez que a presença de Deus desce sobre a nossa vida, a gente se constrange. Se eu vou para um culto e eu saio de lá, é dopamina. Porque a presença de Deus ela traz faz eu me sentir um inútil, um pecador. Uau. Tenho que me arrepender. Tenho que mudar. Tenho que mudar minha direção. Repete de novo. E as pessoas saem do culto hoje dizendo, eu sou o cara, pô. Repete isso de novo, Deus que isso foi me muito ama. forte. Só que Jesus não. Jesus, ele... Pauleira. E vocês não vão embora, não? E os discípulos, para onde iremos? Para quem iremos? Por mais que seja pesado essas palavras, só tu tens palavras de vida eterna. É pesado o Evangelho. Eu não posso romantizar o Evangelho. A presença de Deus, ela causa espinhos na gente. A gente lembra dos espinhos. Eu não sei você, mas quando eu oro, eu sinto mais vergonha ainda de mim. Quando eu sinto a graça de Deus, eu sinto mais pecador. Esses dias, umas 2 semanas aqui atrás, a minha esposa tinha saído, eu tinha acordado. E nesse dia de manhã eu acordei. E tem um louvor que ele tem me marcado esse ano de 2026, porque o Senhor pegou toda a trajetória nossa aqui dentro de Maceió. E eu estava sentindo dessa forma aí. E o meu sentimento que eu falava com Deus era esse. Deus, eu estou sentindo tão fraco. Eu, diante da tua presença, eu não sou nada. Se não for o Senhor para me capacitar, eu não vou conseguir ficar de pé. E eu quero fazer uma outra pergunta para o senhor, pastor Lucas. E para finalizar aqui, eu preguei muitos altares grandes, sabe? E eu sempre recebia a mensagem da minha esposa, está feliz? O cara estava no banheiro tão constrangido. Eu falei assim, por que eu estou aqui? Eu não mereço estar aqui. Sabe? Quanto mais você conquista, quem tem o Espírito Santo de Deus não se acha grande. Não, Senhor, não mereço estar aqui. Eu sei que a graça de Deus é favor imerecível. Eu não mereço mesmo, de fato. Porque a graça de Deus não é meritocracia. Eu não mereço a graça de Deus. Eu não mereço o amor de Deus. E é isso. O apóstolo Paulo disse, pastor Fred, tua graça me basta. Uau! Sabe? É isso. Quanto mais eu recebo a presença do Espírito Santo. Eu não sei como alguém, pastor Fred, eu estou falando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Meu Deus. Eu não sei como alguém recebe a presença do Espírito Santo de Deus e quer matar o irmão. Eu não sei que presença de Deus é essa que faz um irmão caluniar o outro. Não sei que presença de Deus é essa
que faz alguém ficar soberbo. Não sei que presença de Deus é essa, que faz a pessoa se achar a última Coca-Cola do deserto. Isso é dopamina, menos a presença de Deus. Uau. Então é sobre isso aqui, pessoal. Eu estou diante de um jovem, né? Que ele está jovem. Eu já estou chegando quase já na casa dos 50. Mas, isso é meu pai, né? Mas o pastor Lucas, ele consegue extrair cada dia uma sabedoria. E você que está vendo esse episódio aqui, eu quero deixar bem claro para você. Fixa aqui em mim, preste atenção. Eu sei que a geração que está vindo após a nossa geração é a geração que não pegou e não tem o levanta e anda. A geração que está vindo após a nossa geração é a geração que não vai viver o que nós vivemos, as experiências que nós vivemos com o Espírito Santo de Deus. Porque quando fala de Espírito Santo de Deus, dá vontade de chorar. Quando fala da presença, dá vontade de chorar por causa que você sabe o que é intimidade, você trancar dentro do quarto e você ter uma vida com Deus. E eu quero deixar para você, não deixe que a religiosidade te impeça de ter esse novo tempo na mesa. Porque o que tem matado a geração é essa, porque a mesa sempre será o lugar da restauração. Jesus tem quantos discípulos? 12. Mas no meio dos 12 vai ter um que vai vender ele por 30 moedas. No meio dos 12 discípulos vai ter um que vai trair. No meio dos 12 discípulos vai ter aquele que, mesmo depois que ele ressuscita Lázaro, vai duvidar. Por quê? Porque não tem intimidade com o Pai. Então você que vai receber esse episódio, você que vai estar recebendo esse vídeo, aonde que você esteja agora, entenda, a presença de Deus, ela te capacita, a presença de Deus, ela te guarda, a presença de Deus, ela te livra. Quanto mais você tem intimidade com Ele, mais você vai viver o propósito de Deus. Então não esqueça de ativar o sininho, de comentar, de compartilhar, porque quando você compartilha para alguém, quanto mais você compartilhar o nosso conteúdo, mais pessoas serão alcançadas e você vai ser mais abençoada. E outra, eu quero que você também deixe seus comentários aqui. Quem que você quer que eu receba aqui no podcast? Tempo, como é que é? Café Cristão. Tempo de mesa que eu ia falar. Café Cristão. Então eu quero que você deixe seus comentários aqui e fale assim, ó, pastor Fred, Nicásio, eu quero que você eu quero que você traça Qual é o nome do podcast, pastor? Mostra a xícara aí. Aí, tem até xícara aqui, gente, ó. Tem. Aí que top, ó. Tem. E você vai ganhar uma de presente, tá? Tá, glória. Você vai ganhar uma de Isso aqui presente. é minha que eu ganhei? Você vai ganhar uma de presente. Preste atenção. Pastor Lucas, o que Deus tem mostrado ao Senhor sobre a próxima geração de jovem que está vindo? Qual o seu conceito? Qual a sua visão? Porque nós pegamos um pedaço da década eu não sei se o senhor pegou, mas eu creio que o senhor pegou um pedaço da década de 90. Peguei. E esse século XXI é um século que está adoecido porque não respeita mais as pessoas que têm o cabelo branco. Porque eu sempre escutei isso da minha mãe. Escuta quem tem cabelo branco. E quando a minha mãe falava isso, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Porque a geração que está sendo levantada hoje é uma geração que está adoecida por causa de quê? Por causa da tecnologia. A tecnologia está muito avançada. Então, qual é o conceito, qual é a visão do senhor e que o senhor tem para essa próxima geração? A gente não teve uma escola. Uau. A gente não teve uma escola. A gente aprendeu quebrando a cara, fazendo. Eu não tive alguém para me ensinar. O senhor teve? Não. Eu não tive mentor profético. Não. A gente não tinha. Então Deus nos forma hoje como mentor, como alguém que pode guiar essa próxima geração. Eu acho que o que falta é a gente assumir essa responsabilidade e ensinar a próxima geração como deve fazer. E essa geração também está disponível a aprender. A gente está montando uma escola chamada Escola de Profeta, que é o ANED, Aprendendo na Escola de Eliseu. Uau. Já a gente vai lançar essa escola. Repete de novo. ANED, Aprendendo na Escola de Eliseu.
que é uma escola profética. Obrigado, viu, Japa? E como a gente não teve professor, a gente teve que ir aprendendo, né? Hoje a gente tem essa ferramenta. E essa ferramenta de poder ensinar, poder passar para a próxima geração o que eles devem fazer, como devem agir. Não ser retrógrado, né? Viver uma vida santa, mas atualizada. E eu acredito que Deus está levantando uma geração profética. Os profetas não morreram, ainda existe profeta de Deus. Eu tenho visto todos os dias Deus falar de forma sobrenatural. E a pergunta que eu faria para o senhor, pastor, você me devolve a pergunta. Como ouvir a voz de Deus? Porque eu respeito muito a unção que está sobre a tua vida. Ontem eu recebi essa pergunta de uma moça. Pastor, eu queria saber como é que Deus fala com você. Se na revelação, e se ouve uma voz, como é que Deus fala contigo? E eu queria que o senhor respondesse, depois eu vou responder, dando alguns conselhos. Como ouvir a voz de Deus? Simplesmente você precisa ter uma intimidade com Ele. O primeiro ponto é esse. Porque Deus não fala com quem não tem ouvido. Então pega o papel e a caneta e anota aí. Deus não fala com quem tem ouvido. Ouvir é diferente de escutar. Deus não fala com quem não tem ouvido. Deus fala com quem... Deus não fala com quem escuta. Deus fala com quem ouve. Porque tem um ditado. Se conselho fosse bom, eu não daria. Eu venderia. E o primeiro ponto. Se você não está apto a ter uma intimidade com Ele, não tem como você não ouvir a voz dele, porque Deus não fala com quem não está parado para ouvir Ele. Hoje, eu tenho um relacionamento com o Senhor porque você parou para me ouvir. Se lá atrás você não tivesse escutado o que eu tinha falado com você, você estaria vivendo o que você estava vivendo? Ano passado você ligou para mim e falou, pastor, eu vou dedicar a minha faculdade, eu vou... não quero mais saber de mensagem, de pregar. Eu falei, cara, o que eu vou falar com esse cara agora? Que palavra que o senhor vai me dar para esse pastor? Eu respeitei, esperei o momento certo. Você sumiu de rede social, você ficou focado. E uma bela madrugada eu estava orando. Eu lembro como se fosse, eram as 3 horas da manhã, e eu peguei e liguei para o senhor. Liguei para o senhor e falei assim, pastor Lucas, se você parar, muita gente vai parar. Se desistir, muita gente vai desistir. Você pegou e virou para mim e falou assim, não entendi. Eu estou decidido a cursar minha faculdade e eu estou decidido. Eu falei assim, você vai entender. Então, assim, eu, particularmente, cada profeta tem uma forma como Deus fala com ele. Eu não sei se é com você é como você sonha e você escuta uma voz. E ela fica nítida. Quer ver? Todas as vezes que aconteceu algo com o senhor, você passou naquela rua de algo que aconteceu, e todas as vezes que você passar, você vai lembrar. A voz de Deus vem na minha mente dessa forma. A voz de Deus, ela vem como um estalo. Eu tô num ambiente, olho para uma pessoa e Deus fala comigo, Deus mostra para a pessoa, e é como eu estar ouvindo alguém falar no meu ouvido. E já tem coisas que vêm na minha mente. Mas é o próprio Espírito Santo de Deus que está me mostrando. Então, assim, pode ser que você vai ter uma experiência diferente da minha. Pode ser que Deus vai falar com você de outra forma. Pode ser que Deus vai te mostrar, você vai ter uma visão. Pode ser que Deus vai paralisar a sua mente, você vai ter uma visão do que você está vendo daquela pessoa. Só que Deus, nesses últimos dias, ele tem falado comigo de uma forma totalmente diferente. E eu tenho entendido isso, eu tenho focado nisso. Então, assim... E qual é a forma como Deus fala com você? Eu acredito que para cada profeta de Deus, existe uma forma diferente de Deus se manifestar. Para o profeta Elias se esconde na caverna,
Vem o fogo e Deus não estava no fogo. Vem um vento, Deus não estava no vento. Vem um trovão e Deus não estava no trovão. Mas quando veio a brisa, Deus falou com ele. Pela brisa, pelo silêncio. Aí agora vem João. João Batista. O apóstolo João, perdão, ele está na ilha de Pátimos. E ele diz que quando ele olha para trás, ele vê a voz como o som de muitas águas. Dizendo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Para um, Deus se manifestou em silêncio, na brisa. Para outro, Deus se manifestou como o som de muitas águas. Então, para cada pessoa, Deus vai dar uma experiência diferente. Mas comigo em si, Deus fala comigo em sonhos, muito. Comigo em sonhos. Enigmas de sonhos. Deus fala comigo no Espírito. Por isso que eu falo a importância de você estar conectado com Deus em Espírito. Deus fala muito comigo em Espírito. Então eu estou aqui, daqui a pouco eu ouço dentro da minha alma aqui, ó, como se fosse a minha própria voz falando comigo. Sim. Parece que é a minha própria voz falando, sabe? Isso. É como se você olhasse para alguém e visse uma certeza, tivesse certeza daquilo ali. E essa é a primeira forma. Deus fala em sonho, Deus fala no Espírito. E audivelmente, você já ouviu a voz de Deus de forma audível? Eu tenho poucas experiências de ouvir a voz de Deus. Já. Mas, sim, eu ouço raramente, mas eu já tive muitas experiências. Qual foi a maior revelação que Deus já te deu, assim, para você, assim, falar assim, essa revelação aqui foi a mais forte que Deus me deu? Assim, não sei se é a mais forte que Deus me deu. Que, tipo assim, que te marcou e que, tipo assim, todas as vezes quando você lembra que você é um profeta ou quando você pensa em desistir, você lembrou que Deus, você tem essa intimidade com Deus, que você tem essa desenvoltura com Deus e assim, fala assim, essa revelação aqui foi a certeza de quando Deus começou a me usar como profeta. Assim, Deus sempre me usou poderosamente, pela misericórdia dele. Mas, em específico, eu estava na vigília da IPTM, pastor Leonardo Salles, apóstolo, né? Hoje, apóstolo Leonardo Salles. E lá na vigília, eu olhei para ele e eu via ele com uma bermuda, uma blusa branca, eu vi as costas dele manchadas e Deus falou no meu espírito, tem um grupo de pastores que estão armando para matar ele, vão fingir que é um assalto, mas não é. Só que naquele dia eu estava com tanto... Eu não tinha sido convidado para ministrar ali como profeta. Eu tinha ido ali para cantar, né? Uau! Então eu falei, cara, não vou entregar, não vou entregar. Acabei que entreguei a profecia para ele. Então acho que é uma das que mais me marcaram, porque em 7 dias se cumpriu, do jeito que eu falei para ele. Exatamente com a roupa que ele estava, Deus deu o detalhe, né? Parecia algo simples, né? Inclusive, pastor Lucas, você entrou num detalhe que eu ia fazer essa pergunta. E teve algumas pessoas que juntaram na época e falou que foi tipo assim uma combinação do Senhor para com ele. Pessoas que não acreditam em revelação. E eu sei que essa revelação foi uma revelação que tipo assim que deu uma guinada mais no seu ministério, que você já tinha uma história, você já tinha já tinha viajado, já tinha... E isso acabou causando, não uma polêmica, mas causando, tipo assim, pessoas que quer apagar o profeta, porque hoje está levantando uma geração, porque como profético, ele... Eu até costumo dizer isso, que eu vejo muito pastor batendo em profeta. E tem um versículo lá, que está em 2 Reis, se não me falha a memória, versículo 5, verso 3, eu vou até conferir aqui para... Se eu não estiver falando errado, mas que fala assim, ó, como é que é forte esse versículo. 2 Reis 5, verso 3, se não me engano. E disse esta a sua senhora, antes ao meu senhor, se estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E aqui no versículo não está falando para buscar
o teólogo, não está aqui para buscar o presbítero, o evangelista, o pastor. Aqui está falando para ir diante do profeta que está em Samaria. Essa menina está testemunhando de algo que ela viveu. E tem uma tese aí que bate muito. Não vai atrás da revelação, não vai atrás do profeta. Então o pastor prefere que a pessoa vai por cento de macumba, não querendo falar sobre religião, mas e também não sendo uma coisa má, mas quer que ele vai para boate, quer que vai para o boteco, para o prostíbulo, do que... Porque eu, vou ser sincero, eu prefiro ver uma ovelha indo atrás do profeta do que indo atrás de uma coisa que não vai dar vida, porque o profético ele dá destino. E como foi lidar com essa situação? Como foi para o senhor assim? Porque você recebe uma revelação dessa para alguém que está no auge do seu ministério. No momento que você temeu, qual foi a sua atitude quando você... Porque eu sei que você é profeta. Quando você recebeu, porque você está no cenário do cara, você está num ambiente que é dele. Ali no momento ali as pessoas estão, não por causa do pastor Lucas, nem de qualquer outro profeta, por causa dele. Mas quando Deus te deu essa revelação, qual foi assim, a sua maturidade de chegar? Porque eu acho que você eu acho que ele estava falando na hora e você chegou e Deus pegou. E qual foi a atitude que você deu quando Deus te deu essa revelação? Eu tinha acabado de cantar na vigília. Peguei a mão dele e entreguei. Então você estava com oportunidade. Eu estava com oportunidade. Que era só para me cantar. Não, era para ser profeta, você estava lá para cantar. Só para cantar. Mas... Inclusive, ele fez um vídeo, uns stories mostrando a sua revelação, mostrando a revelação e a profecia. E então foi uma semana depois que... 7 dias depois. 7 dias depois. Ele foi levar o pai dele para ortopedia, que acho que o pai dele tinha machucado o pé ou quebrado, não sei. E na volta, não sei se foi na volta ou na ida, né, uma moto parou atrás dele e bateu. E o carro dele era blindado, né? Sorte que o carro dele era blindado, porque eles deram um tiro na reta da cabeça dele. Foi na reta da cara dele, assim. Ele mostrou, até fez o vídeo, filmou. E naquele momento, muita gente disse que eu paguei os... Acredita que teve gente que disse que eu paguei... Não, é por isso que eu estou falando com o senhor, porque, tipo assim, eu lembro que eu vi esse vídeo nos stories dele, e depois, inclusive, até depois eu tive a oportunidade de ter acesso a esse vídeo. Inclusive, nós vamos... eu quero que a equipe edita para mim, por favor, e coloque esse vídeo para as pessoas entenderem. E é por isso que eu estou falando com você. Não deixa de ativar o sininho, de compartilhar com alguém. Porque quando você entrega o nosso conteúdo para alguém, o próprio algoritmo entende que o nosso conteúdo está sendo relevante. Então é por isso que eu quero pedir você. Segue as nossas páginas, segue, ativa o sininho, compartilha, comenta. Fala de onde você está falando, por quê? Porque isso é muito interessante. E comenta o que você acha desse vídeo, se foi armado, se não foi. A sua opinião é muito importante para nós aqui. E como foi lidar com essa situação, pastor Lucas? Falaram que eu armei o assalto para ele, né, para me crescer, né, ter engajamento ali. Mas não só de uma profecia, se você pegar minhas redes sociais lá, tem milhares de testemunhos de pessoas que foram curadas, pessoas que Deus cumpriu tudo aquilo que disse. Né? Pastor Lucas, eu tenho uma pergunta aqui, e essa pergunta eu acho que ela vai mexer um pouquinho, por mais que você já falou muitas coisas, mas qual foi a maior lição de sofrimento que te ensinou? Que você, assim, teve uma lição e que você sofreu, e dentro dessa lição, assim, você fala assim, eu vou pegar isso aqui pro resto da minha vida. E qual o conselho que você daria para quem está iniciando o seu ministério, para quem está querendo enganjar, né? E, tipo assim, talvez, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm você como referência. E eu sei que o senhor não chegou aqui de paraquedas. Eu sei que sua mãe é uma mulher de Deus, mas qual foi a maior lição que o sofrimento te ensinou? Tirando a traição, tirando algum momento assim da sua vida, porque isso também foi uma lição que você falou que foi o próprio Deus. Mas qual o conselho que você daria para quem está ouvindo e que vai ver
esse episódio aqui do podcast Café Cristão? A maior lição. Um agricultor, pastor Fred, um agricultor, quando ele quer que a árvore dá fruto fora da estação, sabe o que ele faz? Uau! Ele pega o machado e começa a ferir a árvore no seu caule ali. Vai ferindo ela, ferindo. A árvore pensa assim, meu dono vai me cortar. Aí ela vai e produz fora da estação dela. Então eu entendi que a dor do processo é para que eu consiga produzir com velocidade aquilo que eu levaria anos para produzir. Então a dor faz eu conquistar algo que eu nunca conquistaria com a minha força. A dor amadurece. A dor não mata. A dor fortalece a gente. Tem uma frase que eu digo que tudo aquilo que não me mata me fortalece. Então, a maior lição do sofrimento é essa. É você não fugir da dor, é você viver a dor. Hoje, a maior empresa, a empresa que mais cresce hoje é na área da farmácia, né? Porque ninguém mais quer sentir dor. Você vê uma farmácia abrindo em cada esquina. Você vê loja de roupa fechando, imobiliária fechando, mas você não vê farmácia fechando. Porque as pessoas não querem sentir dor mais. É a geração que não gosta da dor. Mas a dor, ela tem um propósito de Deus. Tá? A dor, ela ensina. Então essa é a lição. Aceita a dor. Pastor Fred, forte, né? Forte demais. Pastor Lucas, você acredita que existe um avivamento chegando ao Brasil e o que o senhor está vendo no mundo espiritual hoje? Billy Graham disse que, orando pelas bandeiras de cada nação, ele foi botando a mão, orando. Quando chegou na bandeira do Brasil, ele parou. Perguntaram para ele, por que você parou quando você tocou na bandeira do Brasil? E ele disse que o último avivamento, antes da trombeta tocar, vai vir do Brasil. Deus escolheu a nação brasileira para derramar o avivamento. Tanto que os maiores pregadores do mundo, os maiores profetas do mundo, os cantores avivalistas, estão saindo do Brasil. Deus escolheu uma nação mista para espalhar o avivamento até antes da última trombeta. Então eu creio até os ossos que a nossa nação é uma nação escolhida por Deus, ainda que tenha corrupção, ainda que a gente está vivendo a geopolítica, se estudar um caos que está no Brasil, mas mesmo assim, eu acredito que o prenúncio de um avivamento é o quebrar, sabe? Deus está permitindo esse quebrar no Brasil. Porque quando chegar o momento dele descer com o avivamento, não vai ter mais para onde a gente reclinar, a gente não vai ter apoio. Não tem aonde se apoiar. Né? Quando chegar nesse período onde todo mundo estiver quebrado emocionalmente, eu acredito que ainda existe uma parte ainda do Brasil que precisa receber esse quebrantamento do Espírito Santo. E, pastor Fred, eu tenho orado muito por isso. Tenho me conectado a homens de Deus que acreditam no avivamento. Mas antes do avivamento coletivo, existe o avivamento pessoal. Não adianta a gente querer um avivamento no coletivo antes de buscar em Deus o avivamento pessoal, no nosso quarto, onde a gente está voltando, como ouvir a voz de Deus. Primeiro pela palavra. Deus fala pela palavra dele. Isaías capítulo 40, verso 8, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra permanece eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não hão de passar. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Davi orou dizendo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o avivamento começa pela palavra. Quando você entender que Deus fala pela palavra. Segundo, Deus fala no secreto.
A gente precisa de menos exposição e mais secreto. Que isso? Repete de novo. Uau, isso é muito forte. A gente precisa de menos exposição e mais secreto. Deus fala mais com a gente no secreto do que no exposto. As pessoas estão expondo muito a intimidade delas com Deus. A pessoa vai para o monte. Eu sei que às vezes tem um propósito ali do Senhor. A gente está ali no monte. Estou aqui no monte agora. Mas existe um decreto de Deus para quem quer ter intimidade com Ele, que entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai em secreto. E o teu Pai que está em secreto, em oculto, se revelará. Então a maior revelação de Deus está no secreto. Quando eu decido entrar no secreto. Então eu acredito que é isso, o avivamento começa no secreto. Pastor, e não nas igrejas. O avivamento começa aqui, e não no interno, e não no externo. Então essa é a minha oração. Eu tenho orado para Deus avivar os corações, para depois avivar a igreja. Porque avivando os corações, Deus vai avivar a igreja. Avivando os profetas, avivando os pastores, os sacerdotes, os apóstolos. Ele vai avivar a igreja. Uau. Pessoal, eu quero fazer um convite para você que é empresário, você que tem um coração voltado e queira patrocinar esse Café Cristão Podcast. Vai estar todos os contatos aqui embaixo. Você que quer fazer uma parceria, expor sua marca, você pode nos procurar no contato que vai estar aqui no vídeo, aqui vai ter o link, você vai chamar e a nossa equipe vai estar cuidando da sua marca, você que tem um coração voltado para a obra de Deus, porque aqui não é sobre coisas, é sobre pessoas. O Café Cristão veio para trazer experiência, o Café Cristão veio para conectar você com Deus, o Café Cristão veio para mudar e trazer um avivamento, não de fora, mas de dentro para fora. Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir o que é a palavra. A nossa intenção aqui é alcançar vidas e transformar pessoas e ajudar pessoas a ter misericórdia. Pastor Lucas, qual conselho o senhor daria para alguém que está servindo a Deus, mas está cansado, ferido dentro da igreja? Porque hoje, o senhor sabe que hoje tem muita gente que sai de um ministério, chega ferida, ou às vezes uma palavra que foi lançada, porque eu acho que o senhor foi forjado, o seu caráter ele foi forjado. E nós que pegou a década de 90, não tinha esse negócio igual tem hoje. Porque hoje nem todo mundo aceita um líder falar. Nem todo mundo hoje aceita um líder repreender, nem todo mundo hoje, porque hoje existe uma geração que está levantando que é o chabichão, sabe de tudo. E qual conselho o senhor daria para quem hoje está dentro da igreja, mas está cansado e está ferido? Religião, ela coloca um jugo sobre a gente, né? Talvez a tua ferida seja essa aqui. Agora que a tua escama caiu, você percebeu que você estava no lugar de manipulação, né? A gente está vivendo uma era de narcisismo religioso. Uau! As pessoas querem controlar tudo que você faz. Ele usa o poder que ele tem, o dom que ele tem, para controlar você de todas as formas. E se você não tiver sobre a tutela daquela cobertura, você está amaldiçoado. Você não é abençoado. E tem muita gente ferida assim, porque ela viveu em prol de uma missão que não era de Deus e nem dela. Era daquela pessoa. Quantas pessoas eu conheço que estão em casa, não querem saber de igreja, porque descobriram que estava debaixo de uma missão que não era nem de Deus e nem dela. Era só daquela pessoa ali. Aquela pessoa aproveitou o dom dela, aproveitou a habilidade de persuasão e manipulou a pessoa, a ponto da pessoa adoecer emocionalmente. Então, você que está dessa maneira, o que eu ministro sobre a tua vida é que Deus venha curar você, assim como Ele me curou. Eu tive uma experiência. Posso contar essa experiência aqui? Fica à vontade. Quando eu comecei a pastorear uma igreja, eu era recém-missionário. Então, eu tinha uma sede muito grande de igreja. Sêmio, eu tinha uma sede muito grande de igreja. Eu assumi uma igreja em Campo dos Goitacazes. Uma igreja com 80 pessoas. E eu lembro que o pastor lá, a gente assumiu a igreja,
eram tudo novo convertido. Eu tinha acabado de ganhar aquelas pessoas para Jesus. E o pastor da igreja, que era o meu pastor, a visão dele era só dinheiro. Então ele ia lá de 15 em 15 dias para saber quanto que tinha entrado no caixa, quanto que tinha entrado na igreja. E ele disse assim para mim, olha, se não entrar dinheiro, se você não mandar dinheiro para a sede, eu vou fechar a igreja aqui. E eu falei, não faz isso. A gente acabou de começar. Eu até usei uma frase que eu falei que a gente nem cavou o poço e você já quer beber água. Vamos primeiro cuidar, vamos ganhar, já está conseguindo pagar o aluguel da igreja. A igreja se mantém. A gente só não conseguiu mandar dinheiro para a sede. Porque acho que congregação tem aquela liturgia de estar sempre mandando uma parte para a sede, né? E ele disse, eu te dou 6 meses. Se em 6 meses não entrar dinheiro aqui, eu vou fechar a igreja. E eu na sede, aquela sede toda. Passou 6 meses, eu tinha esquecido o que ele tinha falado. Fui para uma vigília no sábado. Quando foi no domingo de manhã, eu abro a igreja 3 horas para dar atendimento. Dava atendimento ali o pessoal e já entrava já para abrir a igreja, para fazer o culto 7h30. Quando eu chego na igreja 2h30, não tinha nada na igreja. Ele foi lá com um caminhão, levou cadeira, som, placa, levou tudo. E não me avisou. Aí depois que ele me ligou, olha, o nosso combinado era isso. Eu fiquei tão frustrado com aquilo, porque falei, meu Deus, eu me culpando, né? Meu Deus, não consegui bater a meta, era para me ter batido a meta. Eu recém-novo convertido ali do altar. E tem muita gente assim, tem gente que se doou para a igreja. Naquele dia ali eu queria me desviar, cara. Eu queria saber mais de igreja. Aí o que ele fez? Para piorar, ele disse para mim, volta para Macaé. Era uma cidade, né, distante, era 1h40 de lá. Volta para Macaé e fica aqui na sede com a gente, porque não deu certo. Aí, como eu tinha conhecido, eu gostei da cidade, eu queria ficar lá. Eu falei, não, eu não vou embora aqui, não, vou ficar aqui. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tem. Sabe o que ele fez? Entrou no Orkut, lembra do Orkut? Ele entrou no Orkut da minha mãe, ele entrou no Orkut, fez um depoimento. Lembra do depoimento? Pegou a minha foto e colocou assim, missionário Lucas está excluído da missão apostólica por cometer adultério. Nem casado eu era. Ele espalhou aquilo minha mãe postando, né? As pessoas iriam acreditar. Então imagina, ele usou o poder que ele tinha. Porque ele não conseguia mais me manipular, me controlar. Então o que a gente está vendo hoje? Pastores que se perderam no meio do caminho e usaram do poder que tem, do poder aquisitivo que Deus deu, para destruir outras pessoas, para destruir pessoas que estavam ali com amor na obra. E essas pessoas hoje estão feridas em casa, estão destruídas. Tem gente que está desviado, não quer saber nem de igreja, não quer ouvir falar de pastor. E Deus quer você de volta. Deus não abre mão de você. Já aconteceu, pastor Lucas, de alguém chegar para você e falar assim, você é ladrão? Muito. Tem muita gente. A gente recebe diariamente os haters. Tem gente que ataca, tem gente ferida, que está ferido com alguém e acha que você é igual. Normal, isso é o que mais tem. Pastor Lucas, qual foi a experiência mais marcante que o senhor teve durante um período de jejum? Eu lembro que você estava... No dia que eu liguei de madrugada, você tinha acabado de sair de um propósito, você estava na sua casa, e ali eu vi que tinha muita gente quebrantada, louvando a Deus, outras pessoas ajoelhadas, chorando, e você botou, o que me marcou, você botou um vídeo de um jovem louvando a Deus e chorando em lágrimas. E aquele momento ali foi um momento assim que mais marcou o senhor, ou você já teve assim, algo que marcou, assim, que ficou assim, de sua vida, assim, que você falou assim, cara, compensa passar por um momento difícil para viver o que eu estou vivendo hoje? Eu tive uma experiência no último jejum que eu fiz de 7 dias,
só na água. E foi uma experiência sobrenatural. Eu saí, eu fui pregar em Teresópolis, voltei no mesmo dia, né? E quando eu cheguei em casa, eu estava muito cansado. Mas muito cansado mesmo. Deitei. Quando eu deitei, eu apaguei, literalmente. Eu apaguei. Nisso que eu apaguei, o meu espírito saiu do meu corpo. E eu andei na casa, conscientemente. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. De eu sair do meu corpo e andar na minha casa, conscientemente. Eu tinha consciência de que eu estava fora do meu corpo. Certo. E quando eu voltei em si, que eu estava fora do meu corpo, que eu percebi que eu estava fora do meu corpo, que eu voltei para o meu corpo, eu senti uma presença tão grande, uma sensação de prazer tão grande, que eu acordei, eu pulei, né, da cama ali, né, daquela experiência, chorando, e Girlene perguntava o que foi. Eu falei, cara, eu acabei de sair do meu corpo agora. Eu andei na minha casa, fui lá embaixo, vi as crianças, vi você, vi o meu corpo na cama. Foi uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Pastor Fred, eu nunca tive essa experiência que eu tive de eu sair mesmo do meu corpo, sabe? Foi assim, então acho que foi a experiência mais forte que eu já tive no jejum. Foi de sair, e a última experiência que eu tive foi, eu não sei se você já... Tem acontecido muito isso comigo constantemente, de eu ouvir as vozes da pessoa sem a pessoa mover a boca. Sim. Como se fosse ela falando, mas é a voz do pensamento. Eu estava em casa e eu falei, a minha esposa passou e eu ouvi ela falando comigo. E eu fui lá e respondi. Ela disse, não, mas eu não falei nada. Mas eu acabei de ouvir, ela falou assim, cara, eu acabei de pensar isso. Ou seja, depois do meu jejum, eu acessei um nível de espiritualidade, por isso que eu falo que o jejum é muito forte, sabe? Sempre está fazendo jejum, o pastor Fred também faz jejum. O jejum, ele te leva para um nível espiritual muito grande. Então, aconteceu comigo de eu sair do meu corpo, né? Que eu falei com você, e de eu ouvir pensamentos, a voz do pensamento da pessoa, voz da cabeça, né? A voz da mente. Então, acontece muito isso comigo. Também, né? Hã? A gente fica mais sensível mais também. Sensível ao mundo espiritual, muito sensível. Já você aconteceu, tá ali queimando a carne, né? Já aconteceu do senhor não precisar nem orar e quando você chegar no ambiente a pessoa se manifestar? Você já fala que eu sou chato na alimentação, né? É verdade. É verdade. Imagina no jejum. Porque jejum não é passar mal, jejum é qualidade de vida. E as pessoas não entendem isso, né? E eu quero deixar isso aqui para as pessoas, porque as pessoas acham que jejum é passar mal, desmaiar. Porque às vezes a pessoa não sabe definir. E as pessoas têm Deus como se Deus fosse um ser que não é um ser inteligente. Se o homem consegue criar uma máquina e fazer algo inteligente... Então, eu queria te dar um conselho, você. Jejum não é passar fome, jejum é qualidade de vida. Talvez tem uma pessoa que está tomando remédio controlado e quer fazer jejum. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que... sacrificar. E tem gente que está sacrificando aquilo que não é para ser sacrificado. Mas você sabia que o jejum ele está curando muita enfermidade? Para você ter ideia agora, a medicina se curvou para o jejum. Eles tinham dificuldade. A medicina se curvou para o jejum. O jejum, ele limpa o corpo. Estou falando só sobre o corpo agora, para a saúde. O jejum é bom para a saúde. Sim. O jejum, ele mata as células cancerígenas, a célula ruim do teu corpo. As células boas comem as células ruins, destrói. Então, o jejum, ele é bom para a saúde. Todas as religiões fazem jejum. O budismo faz jejum. O espiritismo faz jejum. A afrodescendente, né, que é a religião de matriz africana, eles fazem jejum. A única dificuldade que tem a igreja evangélica de fazer jejum. Porque a gente tem uma crença de que crente tem que comer. Que fartura é você comer o que ultrapassa do limite, né? E a gente está tornando essa geração obesa uma geração que não tem regra para alimentação, não consegue fazer um jejum de 24 horas. Eu pergunto aqui para você, para a maioria de 100%, você bota em uma enquete aí, qual foi o dia que você jejuou 24 horas? Ele não consegue. A maioria não consegue fazer um jejum de 24 horas. E essa é a nova geração que está vindo, que não sabe o que é isso. E não sabe o poder que tem um jejum.
né? Pastor Lucas, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou tornar a deixar aqui para você. Pessoal, você que gostaria, você que é empresário, talvez você tenha a sua marca, e você quer fazer uma parceria com o Café Cristão Podcast, vai estar aqui nos contatos aqui embaixo. Eu quero que você entre em contato com a nossa equipe vai estar te auxiliando, vai estar passando para você que quer fazer uma parceria com a gente, você que quer ser um viés nesse novo projeto da Casa do Orador Church, você vai viver algo extraordinário. E não esquece de comentar, de deixar aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou. Qual é a parte que mais marcou você desse episódio? E deixe seu comentário de qual estado, qual cidade, onde está chegando esse vídeo. Ativa o sininho, compartilhe com alguém, porque vai ser muito relevante o seu comentário, vai ser muito importante para nós você comentar, curtir e compartilhar. Pastor Fred, eu amo falar de jejum. Eu queria só que o senhor respondesse uma pergunta, que você está me entrevistando, mas eu também quero... Você também tem sabedoria. Você falou para mim sobre o jejum, ele tem 3 propósitos, né? Sim. 24 horas, 48 e 72. Certo. 24 horas, fala para o povo aí. Aí você me cortou. Pessoal, preste atenção. O jejum é qualidade e existem pessoas que não sabem lidar com isso. Por que não sabem lidar? O jejum, ele existe pessoas que tomam remédio controlado e que talvez tenham dificuldade de jejuar e falam, mas eu vou jejuar assim mesmo. Toma muito cuidado, porque a Bíblia fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. E existe um momento que não é para sacrificar, você quer sacrificar. Existe um momento na sua vida que é para sacrificar e você não sacrifica. E talvez você não pode fazer um jejum de 12 horas, talvez você não pode fazer um jejum de 24 horas, talvez você não pode fazer um jejum de 12 horas, mas você pode entregar um jejum que você consegue fazer de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas, de 6 horas, mas você pode fazer e entregar com qualidade. Por quê? Porque existe coisas que Deus faz que não é através de um sacrifício assim, para você desmaiar, para você ir para o hospital, não. O que é jejum? Jejum é qualidade. Eu mesmo, igual mesmo, tem pessoas que não conseguem fazer o jejum de Daniel, de 21 dias. Todo ano eu faço ele no início de janeiro, quando vira o ano. Eu raspo a cabeça, ando com pano de saco e ando descalço. E eu já vi pessoas criticar, mas é algo que eu particular com Deus. E por que Deus recebe, Jardel? Por que Deus recebe, pastor Lucas? Porque é algo que eu acredito no que eu estou fazendo. Eu já vi pessoas ficar com medo de mim no shopping, porque eu não sinto constrangido, porque é uma coisa minha com Deus. Entendeu? Então, tem um jejum que você tira todo tipo de alimento, faz com água. Existe o jejum com pão, existe o jejum de legumes, existe pessoas... há uma diferença de você fazer um voto, que pessoas não entendem isso. O que é um voto? Um voto é quando você corta uma carne, quando você corta sal, quando você corta açúcar, quando você corta... Aí é um sacrifício que você está fazendo à parte, você está fazendo um voto com Deus e você coloca algo ali, um objetivo. Por quê? Porque o jejum ele é para matar o desejo da carne, para quebrar o desejo da carne. Todas as vezes que você faz um jejum... Então, 24 horas é para queimar o desejo da carne. Isso. 48 horas, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. 3 dias... 3 dias é para você... prosperidade. Prosperidade, porque existe algo muito forte nisso aqui, ó. Quando você tá jejuando, você está dizendo para Deus, porque a Bíblia diz que existe demônio que só é expulso através do jejum e da oração. Existe entidade, se não tiver, você que gosta de trabalhar muito nessa área da libertação, então você tem legalidade para falar e autoridade para falar sobre isso. Porque o mundo espiritual não é para qualquer um, não é para amador, é para quem tem experiência, é para quem tem uma vida com Deus. E tem pessoas que não sabem definir. E essa geração, eu já vi essa geração ter medo de demônio, ter medo de entidade. Hoje, não é todo pastor que quer trabalhar com libertação. Não é todo pastor que quer ir lá ungir uma empresa, não é todo pastor que quer visitar uma casa, porque tem medo, se chegar lá manifestar, não sabe lidar. Não sabe lidar, não sabe ter um trabalho, não sabe ter uma autoridade, porque
A primeira coisa que você tem que ter no mundo espiritual é autoridade. Se você não tem autoridade, não tem como você trabalhar com libertação. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é sobre isso aí. Pastor Lucas, qual a diferença entre estar na igreja realmente e viver um relacionamento com Deus? Porque existem pessoas que vai ali, tá na igreja, acha que já é o suficiente. Peca a semana toda, peca de segunda a segunda, aí marca um dia da semana, ou uma quarta, ou um domingo para estar lá, chega lá com aquela cara mais de... e depois volta a praticar as mesmas coisas e acha que já está tudo bem. Qual o conselho o senhor hoje? O senhor tem quanto tempo de evangélico? De cristão? Eu nascido na igreja. Você é nascido, né? Fiquei só 2 anos e meio afastado. Afastado. Mas qual a diferença entre estar na igreja e realmente viver um relacionamento com Deus? Tem um rico, jovem rico. Sim. Ele olhou para tudo que Jesus estava fazendo e disse: cara, eu quero te seguir, como é que eu faço? Porque todo mundo tem vontade de seguir Jesus. Aí Jesus dá para ele a lista. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres. Pega a tua cruz e siga-me. Aí ele, não posso fazer isso, eu não posso. Por que aquele jovem não queria fazer? Simplesmente porque ele era apegado ao dinheiro, ele era apegado a muita coisa, ele era preso a muita coisa ainda. E essa parábola que Jesus conta, Jesus prega muito em parábola, né? Jesus estava comparando alguém que quer até seguir ele, mas não tem coragem de abrir mão, de renunciar. Até 25 anos atrás, você via muito cantor que abriu mão, muito famoso, que abriu mão de tudo na sua carreira e entregou a vida para Jesus. E está até hoje aí. Qual o nome daquele cantor de pagode mesmo? Gospel? Oi? Vaguinho? Vaguinho abriu mão no auge da carreira dele. Verdade. Você lembra? Pastor Vaguinho. Vaguinho abriu mão do auge da carreira dele. Hoje ele está na igreja do pastor Silas, né? E hoje a gente tem essa dificuldade das pessoas... abrir mão daquilo abrir mão de tudo. Abrir mão dos prazeres. Porque Cristo é isso. Quando Cristo entra em você, ele queima todos os outros amores, todos os outros prazeres. Você não sente mais prazer de nada. Então, R$1 bilhão para você, quando você encontra Cristo, você pode queimar ele, se você quiser. Se você não tiver mais apegado ao dinheiro, se você não for materialista, como muita gente é. Mas como aquele jovem era materialista, ele não quis abrir mão e nem tomar a cruz dele. Que tomar a cruz aqui é você negar todos os dias as suas vontades. Isso é tomar a cruz. A maior cruz do ser humano é negar todos os dias a vontade, o desejo próprio. Agora, respondendo a pergunta do senhor, a diferença entre estar na igreja e ter um relacionamento com Deus. Bem grande. Porque nem todo mundo que está na igreja tem relacionamento com Deus. Está ali só por causa da benção. Eles estão na igreja mais distante do altar. É isso que é a preocupação. Cantam, mas não adoram. Há uma diferença de cantar e adorar. Bem diferente. Há uma diferença de estar na igreja e ter um relacionamento próprio com Deus. Viver, né? Porque o relacionamento é você viver. Porque hoje o senhor é separado também, igual eu, 100% da obra. Mas a diferença, pastor Fred, de estar na igreja e ser a igreja. Porque Deus não me chamou para estar na igreja. A igreja, olha, isso daqui é muito forte. Deus não me chamou para estar na igreja, Deus me chamou para ser a igreja. Uau. A igreja é um lugar para me ter comunhão com as pessoas. A igreja me faz templo, tá? O templo. As 4 paredes me faz ter comunhão, para ser comunidade, para fazer parte do corpo de Cristo e ser a igreja de Cristo. Então as pessoas estão indo lá para estar na igreja e não ser a igreja. Quando a mentalidade mudar. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento.
e traz um culto racional. Quando a pessoa tiver essa mudança de mentalidade, que é metanoia, ela entender que não é estar na igreja, você precisa se tornar a igreja. Aí começa na mente isso. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Um órgão fora do corpo morre. Então eu entendo que se cortar o meu braço aqui agora, a mão vai apodrecer, o corpo não. Então eu preciso estar unido em comunhão com a igreja. Entende? Então eu acredito que precisa quebrar essa polarização da igreja, né? Isso é muito sério. Essa é a palavra, não estar na igreja, ser a igreja. Glória a Deus. Pessoal, eu quero pedir você, comente, compartilhe, ative o sininho. Não esquece de colocar de qual estado, aonde esse vídeo está chegando, porque esse episódio vai ser algo fantástico, vai ser algo sobrenatural. Pastor Lucas. Muito obrigado, tá, por estar aqui com o senhor mais uma vez. É o primeiro de muitos, eu creio que vai crescer. Sim, sim. Vai prosperar, como eu vi o ministério do senhor começando também, falei a mesma coisa. Você não duvida de nada, isso eu tenho certeza. É um projeto novo, mas eu sei que Deus está nele. Pastor Lucas, o que mais preocupa o senhor quando olha para a igreja dos nossos dias? O que mais me preocupa é quando tentam silenciar a voz de Deus na igreja, usando métodos humanos. Uau! É o que mais me preocupa. O que mais me preocupa hoje é ver pregadores de IA. A gente levava horas para montar um sermão, pegava dicionário bíblico, dicionário Aurélio, livro. E hoje o digital já entrega tudo pronto para a pessoa. A pessoa não recebe uma mensagem de Deus. Então essa é a minha preocupação hoje. A minha preocupação é da igreja estar sendo levada por um caminho que não seja o caminho de Cristo, sabe? Essa é a minha preocupação. Uau. Pastor Lucas, qual o versículo bíblico que se tornou sua âncora nos momentos mais difíceis da sua vida? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Você está no verso original? E esse versículo ali foi o verso, né? Salmo 23 foi o salmo que me perseguiu todos os dias. Cada um tem os salmos, né? Deus vai te dar uns salmos aí e a parte mais forte ali era: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Davi está orando ali no campo, isolado. Ele não sabia que a oração dele no secreto estava se tornando realidade no exposto, né? Na casa dele. A oração no oculto, a oração do secreto, estava se tornando realidade na casa dele. E essa é a palavra que eu libero para você. Existem orações que você fez no oculto, no teu momento de humilhação, no momento que ninguém estava vendo. Essa oração vai se tornar realidade. Se prepare, forte, né? Forte. Eu estou vivendo isso hoje. Eita! Se pudesse deixar apenas uma mensagem para os seus filhos espirituais, qual seria? Busca o Espírito Santo. Se apegue ao Espírito Santo. Não ande pela tua força. Pelo nosso braço a gente não consegue nada. Os recursos humanos falham. O juiz da terra falha. Então se apegue a Deus. Ore, busque. Busque conhecimento. Eu tenho uma palavra para esse povo que eu tenho experimentado agora. Eu falava muito em oração, agora eu tenho tirado para ficar 1 hora em silêncio. Todo o meu período de oração.
Quanto mais em silêncio você fica, mais você ouve a voz de Deus. Então, tire 1 minuto para fazer o silêncio da oração, que é orar em silêncio. Olha que interessante, né? Ficar em silêncio durante 1 hora. Você vai ouvir coisas extraordinárias no mundo espiritual. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês aqui, para aqueles que admiram o nosso trabalho. Se apeguem em Deus. Está aí o segredo nosso, né? É verdade. Ser dependente dele 100%. Uau, forte. Pastor Lucas, o que tem falado ao seu coração para os próximos anos? O que Deus tem falado no seu coração para os próximos anos do Brasil? Polarizou muita coisa, né? Tudo polarizado. Ou você é de direita ou de esquerda. Você não pode... se você não escolhe um lado, você é de outro lado. Acredito que precisa ser quebrado essa polarização. E eu tenho orado muito para... Deus tem falado muito na boca dos profetas. Nem tudo que Deus revela, a gente pode falar. Algumas coisas que Deus me mostrou a respeito do Brasil são coisas terríveis. Né? Até 2030. Muita coisa vai acontecer no Brasil. Até 2030. Eu vou gravar um vídeo aqui falando só sobre as revelações que Deus me deu sobre o que vai acontecer daqui os próximos... A gente está em 2026, 4 anos. Os próximos 4 anos. De 2026 para 2030 vai acontecer muita coisa. Uau. Se preparem, tá? Uau. Se esta fosse a última oportunidade de falar para milhares de pessoas, qual seria a sua última mensagem que você deixaria para esse pessoal que agora vai te ver e te ouvir? Minha última mensagem seria: não perca tempo. Não perca o tempo que eu perdi. Existem 2 formas de errar na vida. Existem 2 formas de aprender. Ou você aprende errando, ou aprende com os erros dos outros. E você pode aprender com os erros dos outros. Não perca tempo. Ainda dá tempo de você pedir perdão. Ainda dá tempo de você dizer para quem você ama. Ainda dá tempo de você aceitar o teu chamado. Você que está sentindo no teu coração que está fora da casinha, fora do teu propósito, ainda dá tempo. Tá? O Espírito Santo de Deus ainda tem algo contigo. E eu queria dizer também, se fosse minha última vez, para toda a minha família: eu amo vocês, minha filha, minha esposa, minha mãe, minha irmã, que eu amo de paixão. Eu amo todos vocês, é isso. Posso chorar aqui não. Mas chorar faz parte do processo. Pastor Lucas, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor olhasse para esta câmera agora e liberasse uma palavra profética para todas as pessoas que estão assistindo essa entrevista agora. Não desista. Suporta. Só mais um pouco. Você está tão perto de viver um dos maiores milagres da tua vida. Eu sei que está difícil. Eu sei que você não está aguentando. Mas existe dentro de você uma força que te mantém de pé. E é o próprio Deus que está colocando essa força em você. Enxuga as lágrimas. Não chora em qualquer lugar. Chora no quarto. Chora para Ele. E Deus manda eu te dizer hoje: se prepare, porque na mesma entrevista que Deus está enviando para você ver, em breve você vai voltar para contar o maior testemunho da sua vida, do cumprimento da promessa de Deus. Uau! Pastor Lucas, o sentimento é de gratidão. Obrigado por você
me dar um pouco do seu tempo, da sua agenda. Eu sei queria pedir só para depois colocar as redes sociais nossas aqui. Isso. Eu quero que você coloca aí, por favor. Deixa para aqui suas redes sociais. Antes de eu encerrar. Pode falar. Gente, segue lá, Lucas Gabriel Oficial 1, tá? Em todas as plataformas digital. Eu tenho também no Spotify, tem também no Deezer, tem na Amazon, tem no YouTube, todas as plataformas digitais. Se você colocar Lucas Gabriel Oficial 1, tá bom? A gente tem mais de 1 milhão de seguidores aí em quase todas as redes sociais. Então, ajuda a gente a bater 2 milhões. Vamos bater 2 milhões? Vamos bater 2 milhões. Quando eu bater 2 milhões, eu vou voltar aqui. Hein? Vai voltar, tem que voltar. Tem que voltar aqui. Pessoal, eu quero deixar minhas últimas falas de consideração. Quero louvar a Deus pela vida de Sêmio, pela vida do meu parceiro Jardel. E também agradecer você por ter tirado esse tempo aqui. Aprendi muito hoje aqui nessa tarde. E tenho certeza que os próximos episódios vai ter muita coisa boa. E eu quero desde já olhar para você e dizer, se eu fosse dizer a última palavra para você, eu diria a seguinte fala: Jesus está voltando. E talvez pode ser tarde para você arrepender e fazer uma aliança com ele. Não é sobre religião e não é sobre placa de igreja. Porque placa de igreja é uma desgraça. Ela só serve para marcar o território. A religião te afasta de ter intimidade e de receber ajuda. Eu quero te fazer um convite. Eu quero que aonde você estiver agora, coloque a mão no teu coração. Eu junto com o pastor Lucas vamos fazer essa oração para abençoar a sua vida, para abençoar seu lar, para abençoar a sua casa e abençoar a sua família. E talvez você está caído hoje, mas eu tenho uma palavra. Jesus pode levantar você aonde você estiver. Talvez você pode estar lá no lamaçal. Ele tem poder de te levantar. Pai, eu quero consagrar a vida dessa pessoa. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual o momento que ela está passando. De dificuldade financeira, espiritual, emocional. Eu não sei qual é a raiz, Pai, de maldição que ela vem passando. Eu não sei se é por drogas, eu não sei se é por bebidas, eu não sei se é por momentos que ela não consegue sair desse labirinto. Mas eu uso de instrumento a minha voz, porque ela tem autoridade para isso no mundo espiritual. Eu selo agora o mal. Eu desfaço tudo que não provém, o mal que tenta atingir essa pessoa. O Espírito Santo de Deus está chegando para curar, para restaurar, para limpar e para tirar todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.